Esse vídeo é para você que acha que tatuagem é só você desenhar e vai ganhar muito dinheiro e vai ficar rico. Sinto lhe dizer que não é bem assim. Meu nome é Joel, já sou tatuador há algum tempo já. E nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas realidades da tatuagem. E futuramente eu vou estar fazendo alguns vídeos aí também, se você está começando na tatuagem e quer ter algum norte ali e como começar nessa profissão, que ela é muito boa, ela lhe traz sim retorno, mas não é como muita gente está achando aí. Se você se interessou por esse tema, fica no vídeo e bora! Bom, vou começar o vídeo falando um pouco da minha história, né? Eu desenho desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu desenho. Acho que eu aprendi a desenhar antes mesmo de falar, velho. Eu gostava de desenhar, sempre gostei de desenhar, só que nunca passou pela minha cabeça trabalhar com isso. Pra mim sempre foi um hobby. Eu sempre gostei de fazer isso na escola, sempre gostei de fazer isso quando eu tava no fundão, lá na sala de aula. A professora tava passando ali o dever de casa, eu fazia ligeirão, copiava ligeirão, ia pra última folha e ficava desenhando, que pra mim era um passatempo. Só que entrou a chavinha uma vez no ensino médio, quando eu estava desenhando no meu caderno, e um amigo meu pegou e disse assim: por que tu não vira tatuador? Tu tem aptidão aí já, tu desenha natural, tem gente aí que já tá na profissão e nem desenha do jeito que tu desenha. Aí plantou a sementinha na minha cabeça, nessa época aí, já no meio ali para acabar o ensino médio. Só que eu entrei na profissão de fato depois que eu acabei o ensino médio. Já tinha um ano já que eu não estudava e numa procura de alguma fonte para fazer uma renda extra, veio a tatuagem, até porque na minha cidade não é igual grandes cidades como São Paulo. Eu moro aqui no Pernambuco e para mim, no momento ali, tinha espaço para mim começar nessa profissão e entrar na parada e começar a ter uma renda dessa parada. E eu entrei de cara logo com a primeira barreira, que é a barreira do investimento inicial da parada. Comecei a tatuar, vi o quanto que eu tinha que pagar na máquina, na fonte, nos cartuchos, aprender ali a asepsia, como é que funciona a parada. Enfim, eu fiz tudo o que todo tatuador vai precisar fazer para dar certo essa profissão. E como toda parada aí, velho, quando você começa a engajar na parada, você vai vendo que não é como você imaginava. A parada é muito mais embaixo, porque eu achei que ia ganhar rios de dinheiro, fazer muita coisa, mas não aconteceu. E, como eu estava dizendo, né, não aconteceu como eu imaginava, até porque eu vou estar falando aqui o que foi ilusão logo no começo. No começo eu achei que bastava eu apenas estar começando ali a tatuar, que com pouco tempo a galera ia ver na rede social, papapá, minha agenda ia encher, é porque eu desenhava bem, né? Só que, primeira coisa que eu vou estar falando para você, se você desenha bem, se você sempre desenhou bem, eu quero dizer uma coisa, você está um nível à frente de quem está começando e não sabe desenhar. Mas tatuagem e desenho são totalmente coisas diferentes. Você entender como funciona a tatuagem vai lhe dar uma vantagem, mas não necessariamente quer dizer que você vai entrar na tatuagem e vai ser o melhor tatuador. Por quê? Quando você começa a tatuar, é como se você estivesse aprendendo a desenhar do zero. Porque uma coisa é desenhar na folha de papel e outra coisa é desenhar na pele. Isso é uma parada que você vai ter que aprender do zero. Então você vai voltar, da primeira vez que você pegou no lápis ali para desenhar no papel, vai ser essa sensação que você vai ter quando começar a tatuar. Só que você, que já sabe desenhar, já tem uns drives ali certo de proporção, de sombra, tal, que você tem que aplicar. Mas não necessariamente você vai aplicar da primeira vez, até porque você não sabe como dilui a tinta, você não sabe quais pigmentos você vai ter que usar para atingir aquela tonalidade que você atingia no papel. E depois que eu aprendi essa parada, eu vi que é um pouco ilusão você achar que vai começar a tatuar e com tão pouco tempo você vai virar o off the king da sua cidade. Não tem como, não tem como. Você vai ter que aprender o processo. E aí quando você aprende, vai ter que passar pelo processo, vai ter que aprender toda a parada, você começa a desenvolver um mapa.
assim, vai ter gente que vai passar por esse período e vai entender cedo, como foi o meu caso. Eu, com 2 anos de tatuagem, um pouco menos, eu vi que eu ia ter que passar por um processo até aprender a tatuar. Se você está começando agora, talvez você passe por esse período e gaste anos da sua vida sem necessidade. Por isso eu vim aqui e fiz esse vídeo, até porque quando eu comecei a tatuar, eu queria conteúdo conciso e não achava. Eu achava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E eu já tô passando aqui de mão beijada para você, então dá um like, compartilha aí e comenta o que você acha que tá com dúvida aí. No próximo vídeo eu posso estar respondendo. Mas eu vou estar falando aqui o que foi a realidade. A realidade foi logo o seguinte: eu vi que eu ia ter que tirar um tempo do meu dia, todos os dias da semana, consequentemente toda a semana do mês e todos os meses do ano, até eu chegar no nível que eu queria. Eu comecei desenhando de uma forma mais profissional, tirava 1 hora por dia, depois comecei a aumentar essa carga horária de estudo e foi aonde eu consegui chegar nesse nível de tatuagem que vou estar passando aí na tela agora, que foi uma das últimas tatuagens que eu fiz, que foi um fechamento de costa aí. A gente tá nesse processo ainda de fechamento de costa. Esse cara aqui que eu fiz o trampo aí, ele se mudou, mas logo menos ele tá voltando aí na minha cidade pra gente tá terminando esse trampo. E eu vou estar colocando o vlog do dia de fazer esse trampo aqui pra vocês. Mas depois que eu percebi que eu tinha que estudar todos os dias, o trampo começou a fluir. Vou estar pegando aqui um desenho aqui agora, que hoje eu tô gravando esse vídeo, eu finalizei esse desenho antes de ontem, para você tá vendo o nível de desenho que eu já tô, o nível de desenho que eu já tô. Você pode comparar também o nível de desenho que você tá e ver ali se você vai ter mais desenvoltura do que eu ou menos. E é normal, isso aqui é como se fosse uma academia, você estuda, é como se você estivesse treinando todos os dias. Eu vou pegar aqui o desenho para vocês verem. Bom, esse foi o último desenho que eu fiz. Esse daqui finalizei recentemente. Acho que tá dando para ver aí direitinho. Esse desenho foi onde eu já apliquei todas as técnicas que eu tinha aprendido para ficar o mais fluido possível. Tanto barba como expressões, sombra, o globo ocular, deixar uma parada como se fosse um globo mesmo. Essa parada, essas técnicas, logo menos eu vou estar mostrando aqui no canal, mas não é o foco hoje. Hoje é para mostrar aonde você pode chegar se você estudar todos os dias. E olha agora do desenho. Vou estar falando agora sobre os 3 choques da tatuagem aí, né? Se você tá disposto realmente de prosseguir, se você chegou até aqui e não desistiu, provavelmente você vai tatuar daqui a um tempo. Mas se teve gente aí que já saiu do vídeo, você já perdeu alguns concorrentes aí, tá ligado? Porque é assim, a parada é realmente difícil mesmo. O ganho, vamos lá. Quando você trabalha CLT, você vai começar a trabalhar ali, você sabe que garantidamente você vai ter na quinzena metade do salário ali garantido. Então você já baseia suas contas em cima disso. Se você mora na casa dos seus pais, vai ser um pouco mais fácil para você começar nesse ramo. Vai ser mais fácil na questão de conta, porque de encheção de saco vai ser grande. Vou ter que ser realista aqui, até porque tatuagem ainda não é 100% bem vista. Se você estiver começando, eu aconselho fortemente que você não comece tatuando por aí. Você compre peles artificiais, você estude desenho. Quando você tiver 100% de certeza que você vai conseguir entregar um trampo de primeira qualidade, você começa a tatuar. Por quê? Você vai ser bem visto pelo cliente e você vai ser bem visto pelos seus pais, se você mora na casa dos seus pais. Caso more só tenha a consciência aí de tatuar bem para não lascar a pele de ninguém. Até rimou, né? Vamos lá, o ganho não é constante, como eu tinha dito. Quando você começa a tatuar, você vai tatuar ali uma vez a cada mês, depois uma vez a cada 15 dias,
depois uma vez por semana, depois corta tudo isso e você volta a ganhar uma vez por mês. E não tem como basear uma vida em cima disso. Você tem que ter essa realidade. Eu tô sendo 100% sincero aqui nesse vídeo. Você vai ter que passar por esse processo. Eu aconselho que se você estiver pensando em largar o seu CLT para começar a tatuagem, não faça isso. Caminhe lado a lado, CLT, e nas suas horas vagas, faça as tatu até você conseguir ter uma renda boa das tatu, para depois largar o CLT e ter outra fonte de renda que não necessariamente seja a tatuagem, mas essa outra fonte de renda tem que lhe dar liberdade de tempo para você conseguir agendar horários e cada vez mais encher sua agenda. É assim que eu tô fazendo. Bati no microfone aqui. É assim que eu tô fazendo agora. Quando eu comecei a tatuar, eu já cortava cabelo, mas eu já trabalhava em barbearia. Só que não era para mim, era para os outros. Consequentemente, eu não tinha muito tempo para estudar durante o dia, porque eu estava nas barbearias, na barbearia que era de outro proprietário. Tendo a barbearia agora para mim, agora eu tenho mais tempo durante o dia para estar produzindo conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Quando eu acabar de fazer o conteúdo, vou estudar mais um pouco tatuagem, porque agora eu tenho liberdade durante o dia para estudar isso. Esse trampo que eu escolhi, que é a barbearia, me dá tira essa barreira que é o ganho não é constante, porque aqui eu consigo ter um ganho constante diário, até porque o corte é mais barato do que uma tatuagem. Você tem que deixar essas coisas previamente alinhadas na sua cabeça, tá ligado? Não necessariamente eu tô dizendo que você vai ter que virar barbeiro para ser tatuador, ou você vai ter que ter outra fonte de renda. Pode ser que a sua cidade já dê certo você ser só tatuador, pode ser que ela tenha um estúdio de tatuagem grande, que aceite tatuadores, e você não precise ter uma segunda fonte de renda. Eu tô falando a minha realidade que eu vivo e a forma que eu tô conseguindo fazer com que esse sonho, essa parada de fazer arte, de cada vez mais engajar meu tempo nisso, eu tô conseguindo realizar dessa forma. Eu espero que você absorva o que você consegue colocar no seu dia a dia e coloque em prática, né? Vamos lá. O terceiro choque aí, os clientes não vão lhe valorizar no começo. Isso é normal. Já tinha dito aí no começo, mas é normal. Tanto na barbearia quanto na tatuagem, você começando na profissão, você não tem um portfólio, né? Você não tem nada para mostrar para o cliente que você vai conseguir entregar o que ele está desejando. E realmente, às vezes, você não vai conseguir entregar. Por isso que eu estou falando. Estude bem antes de tatuar alguém. Porque fica pro resto da vida e é uma parada que é uma responsabilidade que você tem. Se você tiver essa responsabilidade desde o começo, você vai ser visto como um profissional que teve essa responsabilidade desde o começo, consequentemente vai converter em clientes quando você tiver muito mais lá na frente. E o último choque aí é que técnica, sim, vai lhe converter em dinheiro. Se você estudar que nem um psicopata e aprender todos os dias uma coisinha nova, nem que seja como é que faz o canto do olho do jeito certo, a boca do jeito certo, essa paradinha aqui debaixo do nariz, que existe um vinco aqui, se você passar a mão aqui agora você vai entender. Se você aprender como replica isso no desenho, que são essas pequenas linhas do rosto que parece não fazer tanta diferença, mas faz quando você aprende aonde aplicar em cada jeito, em cada ângulo, você vai ver que ele converte em dinheiro, porque a galera vai ver que seus trampos ficam fora do normal e vai, consequentemente, pagar o que merece. Bom, gente, esse é o caminho que eu queria mostrar para vocês terem uma noção do que é a tatuagem. Os próximos vídeos não vão ser tão pesados assim, vai ser um vídeo mais leve, até porque eu tô bolando aqui uma forma de fazer um próximo vídeo mostrando como eu fiz aquele desenho ali. Vou estar fazendo todo o esqueleto dele e vou estar fazendo o sombreado e colorindo ele junto com vocês. Mas esse vídeo tinha que ser feito para me apresentar aqui. Novamente, muito obrigado você que assistiu até aqui.
compartilha aí com outro amigo que está querendo ser tatuador, para ele entender já as barreiras que vai ser. Não vai ser flores, mas é um caminho gratificante. Quando você vê um trampo lá feito, vê a pessoa feliz e o dinheiro no bolso, você fica muito alegre. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima e tchau.